Seguinte, agora, momento ciência e saúde aqui no DE. Um homem fez um discurso sobre um acidente vascular cerebral. Tudo registrado e transmitido pela internet, ao vivo. O caso chamou a atenção para um problema que atinge milhões de brasileiros, o AVC. Desde já agradeço mais uma vez, Candé, a sua presença aqui conosco. Uma palavra ao senhor Candé. Eu quero trazer algumas questões aqui, algumas reflexões que elas são fundamentais. Uma cena transmitida ao vivo que chamou a atenção para um alerta de saúde. É muito vaga e é preciso fazer algo para distribuir. Eu não sei o que está acontecendo com isso. Tudo aconteceu durante uma sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Francisco Canindé dos Santos, presidente do Conselho Estadual de Saúde, discursava na audiência. Uma lei federal, uma lei 141, que coloca, inclusive, essa apresentação nesse calendário. Quando, de repente, ele começa a ter dificuldades para falar. Para distribuir. Um dos braços parece ficar mais fraco. Pois é, o pé diabético aqui. Canindé ainda tenta continuar, mas quem estava na audiência logo percebe que tem algo errado. Não é eu. Não. Ele foi socorrido pelo próprio secretário de Saúde do estado e levado para um hospital. Canindé estava sofrendo um AVC. Está chegando o pessoal do Serviço de Saúde da Assembleia para dar atendimento. O acidente vascular cerebral ou derrame é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, levando à paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Em 85% dos casos, ele é isquêmico, quando uma artéria que fornece o sangue ao cérebro é bloqueada, geralmente por um coágulo. Já no AVC hemorrágico, um vaso sanguíneo se rompe, causando sangramento. Menos comum e mais fatal. Os fatores genéticos e os fatores familiares devem ser levados em conta, principalmente nos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, quando tem a ocorrência de um aneurisma, e pela presença dos fatores de riscos, como a pressão, o diabetes e o colesterol aumentados. A apresentadora Nani Venâncio foi outra vítima do acidente vascular cerebral. Depois do nascimento da segunda filha, Nani sentiu fortes dores de cabeça e precisou ser socorrida às pressas. O coágulo já estava muito grande. E nesse momento que eu estava amamentando, eu por falta de não é que eu tive um AVC, eu tive 3. Eu tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Começava aí uma recuperação lenta e dolorosa. Fiquei em coma, fiquei na UTI, depois na SEMI e depois fiquei mais 2 semanas em casa de home care. Então, nesse processo do hospital em casa, fiquei quase 1 mês. Então, mais ou menos, a gente não entendia muito o que estava acontecendo, porque foi uma cirurgia muito grande, eu acho que de 15 horas de cirurgia. Foi preciso lidar com as sequelas do AVC. Em 18 dias, eu perdi 19 quilos, eu desaprendi a andar. Eu não enxergava do lado esquerdo, desaprendi a andar. O AVC pode ser silencioso, mas costuma dar sinais de alerta, como confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração na visão, dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente, alteração do equilíbrio, da coordenação, tontura ou alteração no andar e fraqueza ou formigamento em um lado do corpo, no rosto, braço ou perna. Em alguns casos, a pessoa pode não se dar conta de que está tendo um AVC. E é aí que entra uma dica importante, que pode ser resumida na sigla SAMU. E não é o serviço de ambulância, não. São letras que ajudam a identificar os sinais do AVC. Primeiro, peça para a pessoa sorrir e observe se a boca está torta. Depois, peça um abraço e veja se os braços apresentam fraqueza. Você pode pedir para a pessoa cantar uma música. Assim, é possível perceber se há dificuldade na fala ou para lembrar a letra.
Se alguns desses sinais forem identificados, é um caso de urgência. Acione o SAMU ou leve a pessoa até uma unidade de saúde. Se não tratado em até 24 horas, o AVC pode ter consequências graves. Adriana tinha apenas 32 anos quando teve o AVC. Um mês antes, ela começou a sentir tonturas e enjoos, mas acreditava que não era tão grave. Eu nunca imaginei, tanto que, olha, eu tinha uns sintomas, as pessoas falavam de gravidez, falavam de comer alguma coisa que estava estragada. Ninguém pensou em AVC, eu menos ainda. A doença chegou de forma sorrateira e colocou a Adriana entre a vida e a morte. Meus pais e meu marido tiveram que decidir se eu iria operar ou não. Se a decisão fosse não operar, eu teria sequelas, mas menos chance de óbito. Mas se fosse operar, eu teria uma grande chance de óbito, mas eu também teria maior chance de ter menos sequelas. Então, minha família, conhecendo como eu era, tal, falou assim, não, é melhor a gente arriscar, mesmo que a Adriana, né, porque tinha uma chance muito, muito grande mesmo de óbito. Desde 2019, o AVC mata mais que um infarto no Brasil. Dados levantados pela Sociedade Brasileira de AVC apontam que em 2024, o número total de óbitos pela doença foi de 85.065, enquanto foram registradas 77.477 mortes por infarto. O tratamento preventivo para evitar o risco e a ocorrência de um AVC é justamente fazer os exames de sangue, controlar a glicemia, ver se o diabetes, o açúcar está controlado, o colesterol, controlar a pressão também. Os homens são mais propícios de ter AVC, assim como a idade mais avançada aumenta o risco de se ter. No caso de Canindé dos Santos, o diagnóstico foi de AVC hemorrágico. Ele ficou internado por 4 dias, mas não resistiu. O presidente do Conselho Estadual de Saúde era paciente renal crônico, fazia hemodiálise e, por consequência do diabetes, havia perdido quase 100% da visão. Adriana hoje leva uma vida praticamente normal, mas sem deixar de lado os cuidados. Perto de tudo que eu já vivi, eu me sinto reabilitada, só que eu continuo fazendo, eu faço de 4 a 5 vezes por semana, principalmente exercícios físicos, né, com uma fisioterapeuta, para ainda poder ou não piorar, porque se a gente para, a gente volta, assim, né, vai piorando de novo, mas para poder melhorar. Nani recuperou 90% da visão e, por pior que tenha sido o momento, ele trouxe lições valiosas. Todos os cuidados que você puder ter com a sua saúde, os sinais, o corpo demonstra, o corpo fala. Então, se você tiver num momento com uma situação dessa, dor de cabeça diferente, dormência, enxaqueca, crise que não passa, procure um médico. Não fica dúvida não, porque pode acontecer com qualquer idade.